E aí galerinha, bem-vindo ao canal E aí Zé, um canal destinado a compartilhar conhecimento. Hoje nós vamos abordar um tema da disciplina de Química Fundamental 1. Vamos tratar de um assunto bem inicial, que são algarismos significativos. Então, quais são as regras para algarismos significativos? É o que nós vamos ver. Primeiro, para que serve? Esses algarismos significativos eles servem para indicar o grau de imprecisão de determinados equipamentos de análise. Então vamos observar agora algumas regras que se aplicam a esses algarismos significativos. Então, primeira regra: todos os dígitos diferentes de zero ou são significativos. Vamos observar esses exemplos aqui. O primeiro, 5,37. Desses algarismos que tem nesse número, quais são significativos? Pela primeira regra, todos são diferentes de zeros, então todos são significativos. Então aqui nós temos 3 algarismos significativos, 1, 2, 3. E o que dizer desse próximo número aqui? 4,393, tem 3 casas decimais. Mas quantos são significativos? Mais uma vez, pela primeira regra, todos os dígitos diferentes de zero são significativos. Então, nós temos 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. E esse último número aqui, 2216, ele não tem vírgula. Quantos são significativos? Mais uma vez, todos, pois todos são diferentes de zero. Então temos 4 algarismos significativos. Agora vamos para a segunda regra. Todos os zeros entre dígitos diferentes de zero e são significativos. Primeiro exemplo, está aqui, 106. Quantos algarismos significativos tem aqui? 3. Por quê? Porque este zero ele está no meio de 2 números, está entre 2 números que são diferentes de zero. Ou seja, ele está no meio de 2 números que não são zero. Então ele é significativo. 1, 2, 3. Agora note esse zero aqui que está após a vírgula. Ele é significativo? Vamos ver. Sim, ele é significativo. Nós temos 1, 2, 3, 4 algarismos. Por quê? Porque ele está entre 2 números, no caso o 1 e o 4, que são diferentes de zero. Eles não são zeros. Então, esses números aqui eles são significativos. Esse zero ele é um algarismo significativo. Mas aí chegamos aqui a uma questão interessante. E esse número 2003? Note que esse zero, ele na frente dele tem o 2, mas atrás dele tem o 0. E aí? E esse outro zero aqui? Na frente dele tem um 0 e atrás dele tem um 3. E aí? Ele é significativo? Resposta: sim, ele é significativo. Existem aqui 4 números significativos, algarismos, 1, 2, 3, 4. Mas por que, professor? Se antes dele tem o 0 e desse aqui depois dele tem o 0. A regra diz que quando o 0 está entre dígitos que são diferentes, ou seja, que não são zeros, ele é significativo. Mas nesse caso ele só tem um no lado dele que é diferente de 0. Mas note, acompanhe o seguinte raciocínio. Quanto vale 0? É a mesma coisa que nada, 0, 0. Quando a gente olha o número individual, ele não tem valor algum, né? Então, nada mais nada dá quanto? Nada. 0 mais 0, 0. Então é como se tivesse um único zero aqui. Então, antes dele tem um número que é diferente de 0, que é o 2, e depois dele tem um número diferente de 0, que é o 3. Então é como se isso aqui fosse um grande zero. Então, de fato, todos esses números aqui são significativos. Vamos agora para a próxima regra, a terceira regra.
Os zeros além do ponto decimal no final de um número é e são significativos. Exemplo, 7,0. Temos quantos algarismos? 2. Por quê? Porque esse zero aqui está após o ponto decimal, no final de um número, conforme mostra a terceira regra. Então ele é um algarismo significativo. Então temos um e temos outro, 2 algarismos. 203,00. Temos quantos algarismos significativos? 5. O 2, o 3, pela regra anterior, pela regra 2 que a gente acabou de ver, o 3 e esses dois zeros aqui. Por quê? Porque ele está além do ponto decimal no final de um número. Então eles também são significativos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Agora o que dizer desse número 1001,10? Quantos são significativos aqui? Resposta: temos 7 algarismos significativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 algarismos significativos. Lembra daquela regra dos zeros? 0 mais 0, 0 mais 0, 0. Então, como se isso aqui fosse um único zero. Então, como ele está no meio de dois números que não são zero, então eles são significativos. E esse último zero aqui, por conta dessa terceira regra, que ele está além do ponto decimal e no final de um número. Então nós temos 7 algarismos significativos. Quarta regra. Note, zeros que precedem, que vêm antes, precedem o primeiro dígito diferente de zero em um número não são significativos. Então, este exemplo aqui, 0,002. Temos quantos algarismos significativos? 1. Por quê? Porque todos esses zeros aqui que vêm antes do primeiro número que não é zero, no caso aqui é esse 2, então todos esses que vêm antes desse 2 aqui, eles não são significativos. Pode ter 1 milhão de zeros aqui para frente, então esse 1 milhão de zeros não vai ser significativo. Esse outro exemplo aqui, 0,03. Temos quantos algarismos significativos? Mais uma vez temos 1. Por quê? Porque esses zeros que vêm na frente do número, eles não são significativos, ou seja, eles não contam. Agora, o que dizer desse outro exemplo aqui? 0,020. Temos quantos algarismos significativos? 2. 1, 2. Por quê? Mais uma vez, todos esses zeros que vêm aqui para frente, ele não conta. E todos os zeros que vêm daqui para trás, eles contam. Né? Muito bem. Então, o que acontece, professor, se um número ele for em notação científica, ou seja, ele for de base 10? O que é que a gente faz? Vamos ver uns exemplos. Está aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3. 3 vezes 10 a menos 2. 2,0 vezes 10 a menos 1. Então vamos começar com esse primeiro aqui, 2 vezes 10 a menos 3. Então nós temos quantos algarismos significativos? É interessante notar que, olhe só, aplica-se as mesmas regras. As mesmas regras, elas se aplicam aos números em notação científica, aos números em base 10. Então, para a gente aplicar as mesmas regras, a gente tem que fazer o seguinte, simplesmente desconsiderar esse multiplicador e a base 10 para a contagem. Note, simplesmente para a contagem dos algarismos. Então a gente desconsidera isso aqui. Então, antes desse x, temos quantos algarismos significativos? Temos só o 2, então temos um algarismo significativo. Esse 2 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,002.
Então lembra daquela regra dos zeros, que é o único caso em que o zero ele não é significativo, é quando ele vem na frente de um número que não é zero. No caso aqui esse 2. Então todos esses números, se aqui tivesse 1 milhão de zeros para frente, ele não contava. Então só teria um algarismo significativo. Então está aqui. Vamos para esse outro exemplo aqui. 3 vezes 10 a menos 2. Mais uma vez a mesma coisa. Temos apenas um algarismo, a gente não conta, do multiplicador em diante a gente não conta, só leva em consideração o que vem antes do multiplicador. Então só temos um algarismo aqui, que é o 3, temos um. Esse 3 é a mesma coisa que 0,03. Então pelaquela regrinha, a mesma coisa, só temos um algarismo significativo. Todos esses zeros que vêm antes não são significativos. E esse 2,0 vezes 10 a menos 2, a mesma coisa. Levamos em consideração apenas esses dois primeiros e nós contamos 1, 2. Então nós temos dois algarismos significativos e esse número é a mesma coisa. Então 2,0 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,020. Então está aqui, todos os zeros depois desse número aqui, eles são significativos. Se aqui tivesse 1 milhão de zeros aqui para trás, esse 1 milhão de zeros seria significativo. Já se aqui tivesse 1 milhão de zeros aqui para frente, eles não seriam significativos. Então de fato, nós só temos dois algarismos significativos. Molezinha, não é? Vamos ver esse primeiro exemplo. 3 estudantes verificam a massa de um mesmo objeto usado em balanças diferentes. Eles reportaram as seguintes massas, eles fizeram as seguintes medições. Na primeira balança, eles mediram 15,021 gramas. Na segunda amostra, melhor dizendo, eles obtiveram 15,0 gramas e na terceira 0,01502 quilogramas. Então, quantos algarismos significativos existem em cada valor? Então, vamos dar aqui um tempinho, você dê uma pausa e tenta responder. Vamos ver os resultados. Dê uma pausa que a gente responde já. Beleza? Tentou responder? Vamos corrigir agora. Então, na primeira medição que eles fizeram, temos aqui quantos algarismos significativos? 5. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Lembre-se que um zero no meio de dois números que são diferentes de zero, ele é significativo. Na letra B, 15,0 gramas, temos quantos algarismos significativos? 3. 1, 2, 3. Lembre-se, daqui para trás, se tiver 1.500 zeros, esses 1.500 zeros vão ser significativos. E na letra C, temos quantos algarismos significativos? Temos 4. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Lembre-se, todos esses zeros aqui para frente não contam, não são significativos. Se tiver 1.500 zeros, eles não vão ser significativos. E esse zerinho aqui, mais uma vez, por conta daquela regra, ele está no meio de dois números diferentes de zero, então ele também é significativo. Molezinha, olha só como é fácil. Segundo exemplo, quantos algarismos significativos há em cada valor? Escreva esses mesmos valores em notação não exponencial. Então nós temos duas amostras aqui, dois valores, melhor dizendo. 2,6 vezes 10 a menos 2 centímetros cúbicos e na letra B, 2,41 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então nós temos quantas casas decimais, ou melhor, casa decimal não, quantos algarismos significativos? Belezinha, é só a gente fazer aquilo que a gente aprendeu. A gente desconsidera aqui o multiplicador e a base 10 e vamos só contar os números que vêm antes desse multiplicador. Nos dois exemplos. Então na letra A nós temos 1 e 2 e na letra B nós temos 1, 2 e 3. Então, resposta, 2 algarismos significativos na letra A e 1, 2 e 3 na letra B. Mas note que a questão
ela pediu para a gente transformar esses valores em notação não exponencial, um número que não seja em notação científica. Então, como fazer isso? Como escrever esses mesmos valores em notação não exponencial? Muito bem, vamos pegar esses mesmos valores aqui, da letra A e da letra B. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar só esses números que estão antes do multiplicador, o 2,6 e o 2,41. Vamos escrever ele aqui embaixo. Eu coloquei a vírgula aqui em destaque, que é só para facilitar na visualização. O que é que eu vou fazer agora? Na frente desses números aqui, eu vou colocar alguns zeros. Uma quantidade de zeros qualquer. Para quê? Só para facilitar o entendimento. Porque depois que você entender, você não precisa colocar esses zeros aí na frente. Você pode fazer direto. Mas para facilitar o entendimento, ó, vou colocar esses zeros aqui. Pronto, coloquei 4 aqui e 4 aqui. Agora, note o seguinte. Percebeu os expoentes que estão na base 10, os expoentes da base 10? Nós temos 2 aqui e 3 aqui. Então, esses expoentes vão indicar, note, quantas vezes você vai deslocar a vírgula para a esquerda. Se fosse um número positivo, aqui é menos 2. Então, nós vamos deslocar essa vírgula 2 vezes aqui para frente, nos dois números. Aqui, melhor dizendo, na letra A, 2 vezes, 1, 2, e na letra B, como é 3, vamos deslocar 1, 2, 3 para a esquerda. Se fosse um número, um expoente positivo, a gente faria a mesma coisa aqui, colocaria zeros aqui para trás e nós iríamos correr a vírgula para trás, para a direita, o número de vezes que é o expoente aqui. No caso aqui é 2, a gente ia correr a vírgula para a direita 1, 2 vezes e nesse caso aqui 3, 1, 2, 3. Mas como é negativo, a gente vai correr a vírgula para mover a vírgula para a esquerda. Então vamos lá. É 2 vezes na letra A e 3 na letra B. Então vamos lá. Vou mover uma, vou mover 2. Para a letra A, beleza. Cheguei onde queria, movi 2 vezes. Na letra B ainda falta uma, que eu tenho que mover 3. Então vou mover mais uma na letra B, ó. Pronto. Movi 3. Agora eu tiro esses zeros que eu não preciso mais, os zeros que são desnecessários. Então tá aqui, 2,6 vezes 10 a menos 2 centímetros cúbicos é 0,0226 centímetros cúbicos. E 2,41 vezes 10 a menos 3 é 0,00241 mol por litro. Então aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Nós temos 2 algarismos significativos na letra A e 3 na letra B. E então é isso aí, galerinha. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Valeu, Zé!